Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar mais um estudo no canal, né? Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado, né? Um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, não se inscreveram ainda, convido vocês a se inscrever, assistir os vídeos do início ao final. Gostando, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. É muito importante, né, você comentar e deixar o seu like. O canal precisa crescer, meus queridos. No estudo de hoje eu quero falar de ganhar a alma para Jesus e de fazer a obra. Porque teve um abençoado que ele entrou no meu canal aí, e no que ele estava dizendo é que o Evangelho, quem pratica e prega e ensina a graça, porque tem preguiça de fazer a obra e não quer ganhar alma para Jesus. Mas pensando em fazer a obra, meu querido, a obra já foi feita. Estuda direito na sua Bíblia que você vai ver que a obra já foi feita. Você só tem que viver nelas, viver e andar nelas. Como está escrito mais na frente, eu vou ler, você vai entender. E ganhar alma para Jesus. O que é uma alma, né? O que é uma alma? Será que Deus precisa de um homem ganhar uma alma para Jesus? Se bem, né? Se bem que a alma é fôlego de vida, né? A alma é um termo equivalente ao hebraico, nefesh, né? No hebraico. E ao sânscrito, anteman, ao grego, psique, psicológico, conhecimento, que significa ser, vida ou criatura. Etimologicamente, deriva do termo em latim ânimo ou sendo a vida de cada organismo. Ou anima, que significa o que é anima, não sendo eterno e nem separado do corpo. Exatamente pelo contrário, a alma não é o mesmo que o espírito. O espírito é uma coisa e a alma é outra. Agora, na religião, possui grande importância a alma, conferindo ao indivíduo a capacidade de fazer e viver coisas momentâneas, complexas, logicamente sendo a vida de um ser humano e não parte dela. Foi discutido isso na filosofia. Então a alma nada mais é do que um fôlego de vida. Esse fôlego de vida, quando Deus fez o homem do barro, né? Quando Deus fez o homem do barro, Deus soprou na narina dele e ele se tornou uma alma vivente. Ele não era um homem espiritual, ele era sim uma alma vivente. Agora, ganhar alma para Jesus. Será que Deus, onisciente, onipresente, ele fez o homem e continua fazendo, né? Continua fazendo, porque a mulher engravida é o poder de Deus. Se Deus não querer que nasça, não embrião daquele, né? Não embrião daquele é fecundo, né? Mas Deus permite, né, que a mulher engravida. Ali Deus já dá o espírito, na época de hoje, né? Nasce a criança, cresce e torna homem. Então é Deus que faz isso, não é o homem do querer dele. Porque senão, não é nada, não engravida, não nasce ninguém. O tempo todo, tanto nasce ele para o bem, como nasce para o mal. Mas Deus está aí presente o tempo todo. É a mão dele. E sem ele não há nada. Agora voltando ao assunto da alma, Gênesis capítulo de número 2, versículo 7. Falar o que eu já disse. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Então a alma é um fôlego. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, versículo 7.
é uma alma vivente, é um homem. Mas no sentido de ganhar alma para Jesus, né? Já vimos aí que a alma nada mais é de que foro, psique, né? Conhecimento no hebraico, alma no português, né? Então, mas e ganhar essa alma para Jesus? Será que Deus precisa? Será que Jesus mandou os discípulos ganhar alma, né? Jesus lá no tempo da sua carne, será que ele mandou alguém ganhar alma para ele? Será? Vamos ver em Mateus 28, versículos 19 e 20, são 2 versículos para nós ver se ele mandou os discípulos ganhar alma para ele. Ele diz no versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou ensinar, fazer discípulos. Discípulo é aquele que aprende o que outra pessoa ensina. Então Jesus mandou fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê que tinha que ser batizado? Hoje não mais, mas naquela época precisava, porque aqui ele estava, né, fazendo aquilo que ia acontecer com Jesus no final do seu trabalho na terra. Aqui Jesus manda os discípulos ensinar e fazer discípulos. Discípulo é aquele que aprende de alguém. Versículo 20: ensinando-os o que? Observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus falando: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, daqueles séculos que Jesus estava vivendo ali, até aquele final ali que ia ser cumprido. Jesus disse que vai ensinando, né, até a consumação dos séculos. Mas quais séculos? Os séculos que Jesus estava vivendo. Não de todos os séculos. Se eu tivesse colocado aqui todos, a palavra todos, até que eu ia ficar quieto, porque vocês tinham razão. Mas aqui Jesus não pediu para ir ganhar alma para ele, ele pediu para ensinar, né? Ensinar e fazer discípulos. Fazer discípulos não é ganhar uma alma, é ensinar, a observar todas as coisas que ele estava ensinando até a consumação dos séculos. Você viu que aqui o próprio Jesus não pediu para ganhar alma para ele. Mas e a onisciência de Deus, né? Continua até hoje? Porque quem fez todas as coisas foi Deus. E o rei Davi, ele sabia muito bem essas coisas. Eu me admiro muito que naquela época, Davi sabia, né, da onisciência, onipresença de Deus. E hoje, né, aí no sistema religioso, eles não entendem e não conhecem a onisciência, a onipresença de Deus. É tanto que eles querem ganhar alma para Deus. Entende? Deus está o tempo todo, né, na nossa vida. E todas as coisas que foi feito por ele, é dele, permanecem até hoje aí. O rei Davi, o que ele falou? Eu separei alguns versículos do Salmo 139, mas eu aconselho você que gosta de ler, que tem dúvida, pode ler o texto tudo. Não precisa você interpretar nada, basta você ler com calma que você vai entender. Versículo 7 até o versículo 14 do Salmo 139. O que Davi disse na época da sua vida? O que ele disse? Ele disse assim, ó: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? A pergunta, o versículo 7. Senhor, para onde eu irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua presença? Porque ele entendia que Deus estava ali o tempo todo. Versículo 8, ele diz assim: se subir ao céu, tu aí está. Se fazer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Veja bem, todo lugar ele estava. Se eu subir até o céu, tu aí está, falando com Deus.
Mas se eu fazer minha cama no Seol, Seol é sepultura, é o mesmo que inferno, né? Que é traduzido para o inferno, né? Se eu fazer a minha cama até no Seol, até na sepultura, ali só estás também. No 9, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, 10, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Veja aí que Davi naquela época estava sabendo de tudo. Todas as coisas, já sabia da onisciência, onipresença de Deus. Versículo 11. Se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda. 12. E nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, então não tem escuridão para Deus. Aonde que você estiver, Ele está vendo. Agora precisa você ganhar uma alma para Jesus, uma alma para Deus que o fez e está presente o tempo todo. Versículo 13. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Do 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então, Davi naquela época ele já sabia de todas essas coisas. E hoje, em pleno 2022, a religião não entendeu a onisciência, a onipresença de Deus. Porque Deus está o tempo todo, ele fala aqui que até os rins que Deus fez, então, se Deus fez Davi, Deus faz todos os homens através do seu poder. Agora vamos ver ainda em Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Veja bem, Davi nasceu de uma mulher, Davi nasceu de uma mulher como todos os homens nascem, nos dias de hoje. E Davi sabia de todas essas coisas. Davi sabia que não tem para onde alguém fugir da presença de Deus. Para o bem ou para o mal, as pessoas nascem, mas não é porque elas querem, é porque Deus permite. É porque é dele, ele faz para ele faz do jeito dele, ele faz como ele quer. Sendo com essas declarações de Davi, sendo assim, você acha que é preciso ganhar ainda a alma para Deus? Se Deus está aí ao lado, se o homem nasceu para o bem ou para o mal, tem um propósito na vida dele. Tem os eleitos de Deus e tem também o joio. Jesus disse que o pai de família falou que não era para tirar o joio antes do tempo. Lembra das 10 virgens que 5 delas foram prudentes e 5 não prudentes? 5 entrou ali naquela núpcia ali, mas o sentido é 5 delas entrou para o reino e 5 não. Então não há uma maneira de você ganhar uma alma para Deus que fez, porque Deus está ali presente o tempo todo, Ele sabe quem é os escolhidos dele. Agora vamos ver em Mateus 27, 51, 52 e 53, Porque aqui a esperança da ressurreição. Jesus era a ressurreição, ele pregava isso lá em Israel, porque ele veio para isso. Só que Paulo diz, outro tempo, que os mortos ressuscitariam primeiro, E depois ele diz nós que estamos vivos, Mas eu estou citando esses versículos para você entender que Deus está presente o tempo todo e tudo que foi falado pelos profetas foram cumpridos. Não há nada mais para cumprir.
Jesus, Mateus 27, 51, 52 e 53, aqui Jesus já no final, né? Ali no seu último dia, ele estava preso ali, que ele morreu. Veja o que aconteceu. 51, eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. A terra tremeu, as pedras fenderam. 52, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Muitas pessoas que morreram ali na morte de Jesus, eles ressuscitaram. É nesse sentido, né? É nesse sentido que era a ressurreição daquela época, que era o juízo para Israel. Entende? Como você vai ganhar uma alma para Jesus hoje, depois da obra consumada? Como você vai fazer uma obra para Jesus, para Deus, sendo que já foi feita? 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então a esperança do juízo final, né? Que você quer ganhar uma alma para Jesus, para quando chegar no juízo final, essa alma ser julgada, né? Já foi. Aqui você viu que as pessoas que tinham morrido, que estavam retidos ali na sepultura, eles ressuscitaram. Então ali já está cumprindo, né? Cumprindo o trabalho de Jesus, porque os profetas, Deus deu a palavra aos profetas, eles profetizaram, mas as coisas que foi profetizada não foi para o mundo todo, foi só para Israel. 2 Timóteo, o que Paulo fala? 2 Timóteo 2, versículo 10 e 11. Ele fala assim, por isso, tudo suportou por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Vou ler de novo. Por isso, tudo suportou por amor dos eleitos. Quem suportou tudo? Jesus. Por amor de quem? Dos eleitos. Para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Glória eterna. Alcança a salvação, porque na época de Paulo não tinha ainda cumprido toda a escritura, toda a profecia, porque ainda faltava, né, ali a destruição do templo, em juízo, o último inimigo, que era a lei e os profetas, e os doutores da lei. Versículo 11, fiel é esta palavra, se pois já morremos com ele, também com eles vivemos. Então aqui Paulo estava morto? Não, Paulo estava vivo. Mas a ressurreição dos vivos, né, era na morte de Jesus, era no sentido espiritual. Não precisava morrer todo mundo para ressuscitar. Paulo diz aqui no versículo 11, o fiel é esta palavra. Se pois já morremos com ele, também com eles viveremos. Então Paulo estava morto? Não. Paulo já tinha entendido aqui que a morte de Jesus ali, na morte, na ressurreição, ele falou, nós morremos, nós ressuscitamos com ele, agora nós somos novas criaturas, né? Então como você vai ganhar uma alma agora de quem já morreu e de quem já ressuscitou para Jesus, se ele fez o trabalho? Qual é o sentido de você ganhar uma alma para Jesus? Se eu vou ler de novo esses dois versículos, é maravilhoso e esclarecedor. Versículo 10, 2 Timóteo 2, versículo 10. Por isso tudo suportou por amor dos eleitos. Jesus fez isso por amor que ele tinha ou que ele tem aos eleitos. Ele suportou. O trabalho de Jesus foi um trabalho muito sofrido. Se você ler direito lá em Mateus, né, e o relato dos livros sinóticos, vocês vão entender que o trabalho de Jesus foi um trabalho penoso, sofrimento.
Por isso tudo suportou por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Então o trabalho foi feito eternamente, meus queridos. Não precisa ganhar mais alma para Jesus. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com eles viveremos. Né? Eu li 2 vezes para que esclareça bem, né? Para que não fique dúvidas. Porque não precisa você, né, falar assim, não, mas eu vou ganhar alma, eu tenho que fazer o trabalho, mas a Bíblia está falando diferente. A não ser que sua Bíblia esteja escrita diferente. Mas estou lendo aqui a João Ferreira de Almeida, revisado. Agora vamos ver aqui em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5. Meus queridos, a carta aos Romanos, na Bíblia hebraica, ela é a carta aos judeus que moram em Roma, porque os romanos eram gentios. Então é aqueles judeus, essa carta foi escrita para aqueles judeus que moravam em Roma. Paulo escreve, e diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? É uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? O pecado, todos nós sabemos que é transgredir as leis de Israel, que não é para os brasileiros, não é para os romanos, era só para o povo de Israel, porque eles transgrediam a lei, a Torá. Isso era o pecado. Versículo 2, de modo nenhum, é Paulo respondendo, de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como vivemos ainda nele? Opa, se nós morremos para o pecado, Paulo estava morto? Não, é no sentido espiritual. É no sentido de reconhecer aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus tinha ordenado para o seu filho fazer. Paulo não estava morto, mas Paulo aqui estava esperando, ele estava vivendo ali um tempo, né, um tempo onde que ia cumprir, que era o cumprimento dos séculos, daquela geração. E Paulo diz, de modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como vivemos ainda nele? Então, com a morte de Jesus, todos morreram. Com a ressurreição de Jesus, todos foram ressuscitados. Paulo aqui não estava morto, Paulo estava vivo. Né? Vou repetir Romanos 6, do versículo 1 até o 5, que eu estou lendo. Versículo 3, porventura ignorais que todas quanto foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Veja bem, na morte de Jesus ele batizou todos, e todos que foram batizados nele, foi batizado na morte. Agora no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Então agora, daqui para diante, Paulo está falando, nós temos que entender e conhecer o trabalho que foi feito. Paulo não tinha morrido, ele falou que morreu e ressuscitou, mas Paulo estava vivo, mas ele estava aqui passando o que já tinha acontecido, que agora era nova criatura, entende? Aquela velha criatura das leis já tinha morrido para o pecado, porque o pecado era a transgressão das leis. Versículo 5, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Com uma leitura dessa, que está escrita aqui em Romanos 6, versículo 1 até o 5, se você preferir, pode estudar o capítulo todo, para você ter mais entendimento. Com isso aqui é bem esclarecedor, meus queridos. Como vou ganhar uma alma para Jesus depois de um trabalho feito? Se bem que nem o próprio Jesus pediu para ninguém ganhar alma. Eu li lá, você viu. E aqui Paulo está dizendo, se morrermos com ele, ressuscitamos com ele, se formos batizados no sangue dele, na morte dele. Meus queridos, vocês que estão aí vivendo, querendo viver a velha aliança, querendo viver
o velho pacto, depois de tudo consumado, depois de trabalho feito por Cristo, por Deus, é você negar aquilo que Jesus fez para te livrar desse pecado, dessa morte. Se bem que nós, que outro tempo era gentios, né, fomos alcançados pela graça, a gente nem era nascido, não tem nada a ver com esse pacto de lei. O profeta Joel, ele falou desse acontecimento que teve em Israel, de qual Paulo estava falando, de qual aconteceu com Jesus. Joel capítulo 2, no versículo 27, 28, 29, está escrito assim, ó. Deus falando ali através do profeta: vós, pois, sabereis que eu estou no meio de quem? De Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. O que aconteceu com Israel depois da morte e ressurreição de Jesus? Depois do trabalho de Jesus? Se você pegar a história, você também tem que conhecer, você também precisa conhecer a história de Israel. Lá, a maioria dos reis que teve em Israel se tornaram cativos de outros reis por causa que eles transgrediam as leis, e Deus levantava uma outra nação, vinha, destruía toda a cidade de Jerusalém e levava eles cativos. Isso era uma vergonha. E aqui Deus fala que vai restaurar isso aí. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Por quê? Porque eles não tinham planejamento de vida, eles não tinham sonho, porque eles pensavam, tá indo bem, mas daqui a pouco vem e acaba tudo. Entende? Se você pegar a história de Israel, você vai entender o que eu estou falando. Os acontecimentos que aconteciam em Israel. E depois, o versículo 29, fala assim: também sobre os servos e servas, as servas daqueles dias derramarei o meu espírito, e esse espírito foi derramado. Entende? Esse espírito foi derramado. Não adianta você querer fazer aquilo que já foi feito por Deus. Não adianta você querer ganhar uma alma, se bem que nem o próprio Deus não mandou ninguém ganhar alma para ele. Jesus manda fazer discípulos, manda ensinar o que você pode fazer hoje em graça. Você pode fazer hoje, você tem um conhecimento da palavra de Deus. Às vezes você vê que aquela outra pessoa, ou tem alguém ali que precisa ouvir, você estuda para ela, mostra, mas não vai dizer que você está ganhando uma alma para Deus, que isso não procede. Porque não tem como você ganhar uma coisa para o dono. Ou seja, que se Deus fez ou para o bem ou para o mal, foi Deus que fez, e Deus sabe onde que está todos, qual lugar que está, o que ele está fazendo em tempo real. Porque se é dele, ele fez para ele, do jeito dele. Então, como você vai ganhar uma alma para Jesus? Agora vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos 4, 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 4, versículo 5. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E se você for ler mais, você vai ver que o Espírito Santo foi derramado sim. Se Deus derramou o Espírito Santo, o Espírito foi derramado. Se Deus fez o trabalho dele, se cumpriu essa profecia de Joel, como você vai ganhar uma alma para Jesus? Como você vai fazer uma obra? Ainda em João, né? Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissemos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso aqui, né, era por causa das transgressão da lei, que eles pecavam, eles falavam. Esse dito aqui não é para todo o mundo.
e sim para eles, que se eles falassem que eles não transgrediam as leis, eles se tornavam mentirosos. Mas agora, com a morte e ressurreição de Jesus, isso aqui não tinha mais sentido, se tornou obsoleto. Efésios, capítulo de número 2, do versículo 8, 9 e 10. Para terminar, porque pela graça sois salvos, Paulo falando para eles lá, por meio do que? Da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então como você vai ganhar alguém para Deus? Porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Li de novo. Agora vamos para o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como você disse que os irmãos da graça fazem essa desculpa para não fazer a obra. Viu aqui que não vem das obras? Para que ninguém se glorie? Então você não está entendendo o que está escrito na Bíblia. Eu não estou estudando texto isolado. Não, eu estou estudando do jeito que está. E se você continuar a leitura na sua Bíblia, baseado no meu estudo, você vai entender que não faz sentido você ganhar a alma para Jesus e também não faz sentido você fazer as obras. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feitura de Deus, criado para Jesus, para as boas obras. Se somos feitura de Deus, como é que você vai ganhar alguém para Jesus? Para quê? Para as boas obras. Agora diz assim, ó, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Né? Então, se Deus já tinha preparado para que nós andássemos nela, Deus está mandando nós fazer. Deus está mandando nós andar, viver nas obras feitas por Ele. Entendeu? Eu vou ler de novo o versículo 10. Porque somos feitura sua. De quem? Deus. Criados em Cristo Jesus. Criado por quem? Por Cristo Jesus. Para as boas obras. Se nós é feitura de Deus, criado por Jesus, como é que nós temos que ganhar alguém para Jesus? Explica isso. Quer dizer que Deus fez o homem, né? A sua imagem, a sua semelhança, e depois Deus se perdeu no tempo, é preciso um homem aqui ganhar um homem para Jesus. Se lá no 1 João, capítulo número 1, do versículo 8, fala que se falar que não é pecador, é mentiroso, como um pecador vai ganhar alma para Jesus se é que vocês estão vivendo para a lei? Então está contradizendo aquilo que está escrito na Bíblia. E se nós somos feitura e criados